Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, versículo 22. Efésios 1, 22. Efésios 1, 22. Diz assim a palavra de Deus: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E também Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. E Colossenses capítulo 2, versículo 19. O 18 diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. E o 19, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Nós hoje vamos dar prosseguimento ao assunto que nós começamos na semana passada, que fala do corpo de Cristo. Para esse assunto nós estamos usando esse resumo de um livro do irmão Otmani que se chama O Corpo de Cristo, uma Realidade. O livro tem mais ou menos 120 páginas. Nas nossas mãos nós temos um resumo de 20 páginas, 21 páginas. E na semana passada nós cobrimos o capítulo 1 e o capítulo 2. Alguém pode emprestar um para a Bruna lá? Nós cobrimos o capítulo 1 e o capítulo 2. E nós vamos passar bem rapidamente por cima do capítulo 1 e capítulo 2, de uma maneira para fazermos uma revisãozinha, até porque muitos irmãos aqui não estavam. Então, o capítulo 1, na página 2, o primeiro ponto é a vida e consciência. E nós falamos que assim como não é fácil, irmãos, nós explicarmos a vida, e até mesmo é impossível você pegá-la substancialmente falando, mas nós podemos, cada um de nós, ter consciência que estamos vivos, não é? E assim também é com a vida espiritual. Quando nós recebemos a vida de Deus, então nós recebemos uma capacidade de ter consciência daquilo que está dentro de nós. E o primeiro ponto ali, se os irmãos puderem notar, é que aquele que está vivo para com Deus, uma das coisas que ele apresenta é que todas as vezes que ele comete alguma coisa que entristece o Senhor, ele se sente separado do Senhor. E ainda que o pecado é uma coisa terrível para todos nós, não é? Mas essa consciência de que nós pecamos é algo que demonstra que temos o Espírito de Deus e que temos a vida interior, que é a vida de Deus. Se você fosse alguém que alguém sempre precisasse na sua casa dizer que você tenha feito alguma coisa errada, há uma grande probabilidade de você não ter sido
ter nascido de novo, se fosse esse o seu caso. Todas as vezes que alguém peca, então, e o outro tem que ir lá dizer, isso é pecado, isso aí é pecado, isso aí é pecado, isso é sinal que a pessoa provavelmente não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo tem consciência da vida que tem de Deus. Esse é o aspecto negativo. E positivamente, irmãos, a pessoa que nasceu de novo, ela tem o Espírito de Deus e conhece a Deus. E a Bíblia diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, Romanos 8,16, que nós somos filhos de Deus. E Romanos 8,9 fala que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se temos a vida de Deus, temos consciência interior. Amém? Depois nós seguimos falando que também quando nós entendemos o que é o corpo de Cristo, em verdade, em realidade, ninguém precisa falar para nós o que é o corpo de Cristo. Aquilo é uma verdade dentro de nós. Nós temos consciência do corpo de Cristo. Então, muitas vezes as pessoas perguntam como podem afirmar que viram o corpo de Cristo. A resposta é: todos os que conhecem o corpo de Cristo terão consciência do corpo de Cristo. E 1 Coríntios 12, 26 fala que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos se regozijam. Então, sofrimento e regozijo são sentimentos que demonstram que estamos inseridos no corpo de Cristo. Então, um cristão que vê a realidade do corpo de Cristo terá inevitavelmente consciência de que está inserido num corpo, em algo que é maior que ele. E o ponto 3, o ensinamento do corpo de Cristo diante da sua realidade. Nesse ponto nós falamos que alguém pode conhecer o corpo de Cristo na teoria. Ele pode ter ensinamentos sobre o corpo de Cristo, mas pode o interior dele não ser real aquilo. Então, quando você vai avaliar a vida da pessoa, você vê que na prática ela não conhece o que é o corpo de Cristo. E muitas vezes ela até saiu de uma denominação, porque ela diz que a denominação não é o corpo de Cristo, né? Mas ela saiu muitas vezes por orgulho, por altivez, ou às vezes até por rebeldia, por alguma dificuldade que ela não deixou ser tratada muitas vezes. Isso acontece bastante. E ela pensa que sabe o que é o corpo de Cristo. Nós temos sempre falado para os irmãos que quem realmente viu a igreja como corpo de Cristo, ele tem essa consciência interior e ele sai quietinho muitas vezes, não é? Sem fazer muito alarde. Ele sai para viver uma realidade junto com outros irmãos, amando todos os irmãos e incluindo todos os irmãos. Então, quando nós nascemos de novo, recebemos uma vida muito real, irmãos. E temos consciência dessa vida. A realidade de tal consciência mostra a realidade da vida divina. Pedimos a Deus que nos conceda uma consciência rica, de modo que possamos ter percepção visível das coisas. Que nos demos conta do pecado, do corpo de Cristo e todas as realidades espirituais. E nós chegamos no capítulo 2, e nós falamos que a consciência do corpo de Cristo pode ser vista em alguns pontos que nós podemos determinar. O primeiro deles é aquele que viu o corpo de Cristo, que nasceu de Deus, ama os irmãos. Então, amar aos irmãos é uma característica de quem tem consciência do corpo de Cristo. Se você verdadeiramente nasceu de cima, então você ama de maneira espontânea todos aqueles que são membros do corpo de Cristo. O segundo ponto, irmãos, é que aquele que realmente, esse é um ponto muito importante. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes aqueles que dizem que viram o corpo de Cristo promovem divisões, promovem confusão. E realmente eles podem ter a teoria sobre o corpo de Cristo. Mas alguém que realmente viu o corpo de Cristo é alguém que se entristece com divisões. Então,
Muitas vezes as pessoas deixam denominações, mas aquilo evidencia nelas só um sentimento de superioridade. Elas nunca chegaram a compreender que todos são membros do corpo de Cristo e seus irmãos e irmãs. E, portanto, todos se amam. Por essa razão, nós temos que dar conta que um espírito sectarista é um espírito de alguém que não viu o corpo de Cristo. Ainda que esse sectarismo seja em nome de dizer que as denominações estão erradas e nós temos que nos reunir em nome de Cristo. Porque você pode ser aqueles que se reúnem e são de Cristo. E Paulo fala que aqueles que diziam que era de Apolo, aqueles que diziam que era de Paulo, aqueles que diziam que era de Cefas, e aqueles que diziam que era de Cristo, eram carnais, não eram espirituais. E Paulo perguntou, por acaso foi Paulo crucificado em favor de vós? Fostes batizados em nome de Paulo? Não é? Então, nós vemos a denominação assim, irmãos. A denominação são aqueles que se reúnem em torno do nome de Gurnavirne, na Assembleia de Deus, ou se reúnem em nome de John Wesley, na Metodista, de Calvino, na Presbiteriana, não é? Como os coríntios se reuniam em torno de Paulo, em torno de Apolo, em torno de Cefas. Eles tinham partidos, não é? Mas alguns grupos de irmãos dizem assim, nós não somos das denominações, nós só se reunimos em torno de Cristo, mas o Cristo deles é sectário. Só eles são igreja. Os outros irmãos não são igreja. Se é assim, então eles têm um Cristo dividido. Tem um espírito sectário. Né? Então, se só eles são igreja, diz, nós somos de Cristo, os que são de Paulo não são, os que são de Cefas não são, os que são de Apolo não são. É isso que está demonstrado por trás daqueles que diziam ser de Cristo em Coríntio. Então, irmãos, nós podemos evidenciar alguém que viu a igreja quando ele não tem um espírito sectário. E às vezes um espírito sectário é demonstrado até numa reunião de oração. Se nós nos reunimos juntos para orar, e daí nós vemos que um irmão está num grupo de irmãos aqui, mas ele ora junto com os irmãos. Não estou comentando, por exemplo, a irmã que chegou ali e foi orar, nada disso. Estou falando que você, quando está com um grupo de irmãos para orar, então, muitas vezes alguém que não entendeu o que é o corpo de Cristo, ele começa a orar por ele, pela família dele, sabe? E daí ele já dispensou toda aquela carga da oração dele. Daí quando o outro irmão vai orar, então a consciência dele não está ligada com a do outro irmão. Ele não está nem aí para a oração do outro irmão. Ele já resolveu o problema dele. Os irmãos estão entendendo, irmão? Então quem vê o corpo de Cristo, vê na reunião da igreja uma realidade plural. Então, quando um irmão ora, eu estou orando com ele. Minha consciência está ligada a ele. Isso é uma evidência que nós vimos no corpo de Cristo. E também a praga do individualismo, irmãos, pode crescer a tal ponto, muitas vezes nas pessoas, que ela, de um indivíduo, ela evolui para um grupo de indivíduos parecidos com ela. Então elas têm uma panelinha, vamos dizer assim. Um pequeno círculo com os quais ela se reúne. Eu tenho uma crítica da minha parte pessoal sobre as igrejas que dizem ser nas casas. Porque normalmente quando são muitos irmãos e precisam se dividir assim, começa a se formar panelinhas entre as pessoas que são muito parecidas umas com as outras. Então elas só se reúnem nas suas casas com aqueles que são parecidos com elas. Isso é um aspecto de individualismo. O Senhor nos fez indivíduos, mas para uma realidade plural. E muitas vezes nós formamos círculos pequenos com a nossa panelinha, com aquele que nós gostamos. Então isso também é um aspecto de alguém que não percebeu o corpo de Cristo. Então, se alguém tem experimentado genuinamente o corpo de Cristo, terá consciência de que algo vai mal cada vez que começa a mostrar o seu individualismo. Seja em oração, seja na comunhão dos irmãos. Esta consciência do corpo lhes recordará que assim vocês se desconectam dos outros filhos de Deus. E desta forma
ela impedirá vocês de seguirem. Então nós precisamos ter consciência do corpo de Cristo, da pluralidade. Amém? O terceiro ponto de quem tem essa consciência é que ele nunca trabalha independente. Se nós temos consciência do corpo de Cristo, compreendemos imediatamente que o corpo é um. Desse modo, aquele que está envolvido na obra espiritual não pode ser individualista. Nós ouvimos hoje falar do ministério do fulano, do ministério do Beltrano, do ministério do ciclano. Uma das coisas que todos nós, irmãos, precisamos compreender, e eu gostaria que os irmãos guardassem, que está no seu material, está no 4º parágrafo ali da página 5. Tanto se a obra é sua ou se é dos outros. Isso aqui, irmãos, é uma coisa que mexeu muito com a minha vida quando eu li esse livro. Isso é uma coisa muito séria. Toda a glória vai para o Senhor. Quando nós trabalhamos e vemos o corpo de Cristo, irmãos, não há orgulho nem inveja. Se nós realmente vemos o corpo de Cristo, o fruto do nosso trabalho é do Senhor. E as bênçãos decorrentes daquele nosso serviço são da igreja. Então me parece que Deus não deixou lugar para ninguém aí, não é? Não deixou lugar para soberba, para altivez, para ninguém. Ele tem toda a glória para Ele e todas as bênçãos são para os irmãos. Então, quando um obreiro vai cooperar numa cidade, por exemplo, ele trabalha naquela cidade e todo o fruto do trabalho dele é para os irmãos, não para ele. Ele não cria uma instituição da onde ele veio, uma filial da onde ele saiu, ele não faz isso. Isso aí é obra humana, de homem. Quando nós estamos pelo Espírito de Deus, então toda a glória do que fazemos é para Deus. E todos os frutos para os outros. Então realmente precisa ter um espírito de quem trabalha para Deus e que viu o corpo de Cristo, não é? O Senhor distribui sua obra a todos e cada um tem sua parte. Não devemos nos estimar mais do que convém. Então nós não podemos monopolizar de forma alguma a obra de Deus, como se a obra de Deus fosse nossa. Então não há lucro, né, irmãos? Então se alguém viu o corpo de Cristo, o lucro foi embora. Seu lucro pessoal foi embora, suas vantagens foram embora, ele não espera nada. Todas as bênçãos são para o corpo de Cristo. E o 4º ponto, nós reconhecemos a necessidade de comunhão entre os irmãos. Isso é uma coisa muito séria, porque às vezes nós pensamos que eu ir lá visitar o Felipe na casa dele é comunhão. Mas depende do que nós comungamos na casa dele. Nós simplesmente nos divertimos e conversamos, isso pode ser convivência ou qualquer tipo de coisa, menos comunhão. A nossa comunhão é Jesus Cristo. Então nós repartimos uns com os outros aquilo que de Cristo temos. E quando fazemos isso, isso é comunhão. Não é? Então, irmãos, no 2º parágrafo diz uma coisa muito interessante aqui. O que significa comunhão é que, sabendo, olha só o princípio, irmãos. Quem entende que precisa de comunhão? Aquele que sabe que é inadequado. Aquele que sabe que não é capaz. Aquele que sabe que não pode nada sozinho. Esse é o que compreendeu o corpo de Cristo e que faz parte de algo maior com ele. E precisa da comunhão entre os irmãos. Então, sabendo que eu não sou adequado no que se refere à oração, sabendo que sozinho sou incompetente para solucionar os problemas, sabendo que sou incapaz de conhecer a vontade de Deus sozinho, sabendo que sozinho sou bastante confuso no que refere ao meu futuro, que sozinho não posso entender a palavra de Deus, assim que agora tudo que faço, faço com 2 ou 3 irmãos e irmãs. Em comunhão reconheço minha insuficiência e minha incompetência. Isso é o que a Escritura nos demonstra, irmãos. E também reconheço a necessidade do corpo. Então o corpo de Cristo é uma realidade que nós todos precisamos entender. E não pense que porque você é salvo, você entendeu o que é o corpo de Cristo. Porque ser salvo é onde o ponto
onde você entra para o corpo de Cristo. Mas você pode estar no corpo de Cristo e ter consciência dele. Então você precisa que o Senhor possa trazer essa luz sobre o seu coração. Porque você pode ser enganado pelo seu contexto, pelo ambiente que você vive, por tudo. O que se chama igreja para você, não é? Então não pense que você sabe o que é o corpo de Cristo. Na verdade, isso aqui é uma régua de medir se nós realmente vimos o corpo de Cristo. E a Bíblia fala assim, irmãos, que nós temos comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, pelo Espírito, e precisamos uns dos outros. E nesse comungar uns com os outros, há o fluir da vida de Deus. Então eu gostaria que os irmãos guardassem a última frase aqui do último parágrafo desse ponto. Você mesmo se dará conta de que sem comunhão não pode viver. Isso é muito sério, irmãos. Por isso que talvez os irmãos em Jerusalém se reuniam todos os dias. E se os irmãos querem um testemunho, antes de começar um grande avivamento no país de Gales, os irmãos se reuniam todos os dias durante 10 anos, antes de trabalhar e quando voltavam do trabalho, para orarem. 10 anos eles se reuniram juntos. E depois houve um dos maiores avivamentos da história da igreja. Porque esses irmãos entenderam que era comunhão e como precisavam um dos outros. E quinto ponto, nessa questão da consciência do corpo de Cristo, é aprender a ser um membro. Se uma pessoa tem consciência do corpo, dá-se conta imediatamente de seu lugar no corpo. É aquela pergunta que nós sempre ouvimos, né, irmãos? Irmão, eu não sei o que Deus me chamou para fazer. Talvez você não saiba porque você não tem consciência do corpo de Cristo. Por isso você não sabe o lugar no corpo. Quão lamentável é que essa é a condição de muitos irmãos. Parece que não tem nenhuma função específica no corpo de Cristo. Nem tampouco desempenham sua tarefa. Em uma dada reunião, não parece acrescentar nada ao corpo de Cristo, e sua ausência sua ausência a mesma não parece indicar que falta algo ao corpo. Então, nós, irmãos, quando nos reunimos, não somos meros espectadores. Né? Se você tem consciência do corpo de Cristo, você tem consciência que você é uma parte integral e participante nesse corpo. Essa é uma verdade muito maravilhosa. E o sexto ponto, que eu acho interessante que muitos sonegam esse ponto e se dividem, porque muitas vezes quando eles saem numa denominação, eles são simplesmente insubmissos. A desculpa é que eles têm uma luta em favor da verdade. Mas a verdade, quando você vai avaliar, é que eles são insujeitos, insubmissos. Então nós precisamos aprender a submeter-nos à autoridade. Na medida que você se dá conta de que está no corpo de Cristo, você tem que se dar conta que, do mesmo modo de que está sob a autoridade, primeiro, do cabeça. Isto porque todo que conhece a vida do corpo é consciente de ser membro do corpo. E é consciente de ser membro do corpo, sentirá inevitavelmente a autoridade da cabeça, o qual é Jesus Cristo. Então, se você está inserido no corpo de Cristo, você primeiro, esse é o primeiro ponto A, dentro desse assunto de submeter a autoridade, você reconhece a autoridade de Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Ele tem toda a autoridade sobre a sua vida. E segundo, irmãos, nós só devemos nos submeter à autoridade direta do cabeça. Não só devemos, submeter à autoridade direta do cabeça, mas também temos que nos submeter à autoridade indireta da cabeça. E é assim que funciona no nosso corpo natural. A mão física está sob a autoridade direta da cabeça do meu corpo. Porém, quando movo o meu braço, a mão move-se junto com o braço, porque a mão submete-se à cabeça através do braço. É assim que funciona no seu corpo.
Há uma inter-relação entre os membros do seu corpo. Então há uma grande dificuldade dos irmãos nessa área. Certos cristãos são tão pouco cuidadosos, último parágrafo, em sua ação e em sua fala, que não escutam a ninguém. Um cristão assim, irmãos, nunca tem conhecido o freio do corpo, nem nunca tem se submetido à autoridade da cabeça. Que Deus tenha misericórdia desses membros. Então nós precisamos perceber que quando nós estamos com Cristo como nosso cabeça, tem pessoas que dizem essa frase: a minha cabeça é Cristo. Mas você tem que entender o que ele está querendo dizer. A frase dele está certa, mas o que ele está querendo dizer é que ninguém manda na vida dele, só Cristo. Mas isso é prova de alguém que não reconheceu o corpo de Cristo. Porque alguém que reconheceu o corpo de Cristo conhece a lei do corpo, como funciona o corpo, a economia dentro do corpo. E ele sabe que nesse exemplo da mão, a mão está sujeita ao braço, o braço ao ombro, o ombro à cabeça. Há uma interligação entre os membros e essa autoridade desce do cabeça para a mão, muitas vezes através dos membros. Então, se os membros se sujeitam ao cabeça, eu posso me sujeitar aos membros. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, como diz um irmão do passado, muitas vezes alguém te dá uma sugestão do que fazer, e você percebe que quando vai a Deus em oração, o Senhor diz não é isso que aquele irmão falou. Mas em outros casos, você vai ter essa experiência da sua vida, de quando você rejeitar aquilo que um irmão disse a você, você se sentirá como se revoltando contra o próprio Cristo. Porque foi o Senhor que estabeleceu aquela delegação de autoridade àquele irmão. E quando você não se sujeita a ele, você não está se sujeitando ao cabeça. Essa é a lei do corpo, irmãos. Então, por isso que nós precisamos perceber. Nós não podemos nos sujeitar a ninguém que não se submete a Cristo. Mas nós podemos sujeitar-nos uns aos outros e aos irmãos que o Senhor levantou, se eles se sujeitam a Cristo. Se eles estão sob a autoridade de Cristo. Então, muitas vezes nós experimentamos essa experiência. O irmão diz algo para nós não ouvimos. E parece que o Senhor mesmo se levantou contra nós. Parece que o cabeça reivindicou a autoridade que ele delegou. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Essa é a lei do corpo. E é assim que funciona espiritualmente também. Bem rapidinho vou lembrar um caso para os irmãos. Lembro de um irmão ter me contado que ele, como um ancião da igreja, chegou para um amigo que era até obreiro já e disse assim: olha, esse obreiro está fazendo o seguinte, estava levando uma irmã solteira junto com ele para viajar, ele e a irmã. E quando o irmão maduro chegou para ele e disse: ó, irmão, isso é um problema. Por quê? Porque ela é uma irmã, você está indo sozinha, você tem esposa, etc. Daí o irmão, como nós sempre fazemos para nos revoltar às vezes contra os irmãos, ele disse assim: ó, irmão, o irmão tem a mente poluída, né? Como é que o irmão vai pensar uma coisa dessa de mim, da irmã? A irmã está cooperando comigo. O resumo da história foi que numa dessas viagens, ele estava passando com essa moça perto de um motel, e essa moça, como se ficasse possuída por um espírito, ludibriou ele. Eles entraram no motel, tiveram relações, ele pegou o vírus da AIDS dessa moça, que tinha antes de conhecer o Senhor. Pelo fato dele não se sujeitar, irmãos, o Senhor permitiu uma situação como essa na vida dele. Ele morreu. Naquela época não tinha tanto recurso como hoje, com esse vírus, insuficiência pulmonar, e pediu perdão aos irmãos por não ter reconhecido aquele conselho que veio da cabeça para ele, através de um irmão. Parece muito sério isso, né? Realmente é muito sério. Porque quando nós reconhecemos o corpo, nós reconhecemos que o Senhor colocou irmãos para cooperarem conosco. Isso é muito importante. E quando nós não reconhecemos, então nós às vezes dizemos que conhecemos e dizemos que nos submetemos somente a Cristo, que Cristo é o nosso cabeça.
Mas essa frase, para nós, significa outra coisa. Significa, ninguém manda na minha vida. Não estou nem aí para ninguém. O único que manda na minha vida é Deus. Mas a verdade é que Deus não manda na sua vida, se você é assim. E você não reconhece o que é o corpo de Cristo. Então, agora entrando no capítulo 3, acredito que nós vamos fazer só ele hoje. Então, primeiro ali você tem os livros, as passagens bíblicas que nós citamos hoje. Efésios 1, 22. Pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Para ser o que, irmãos? O deu à igreja. A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E Efésios 4, 5, 15 e 16, né? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E Colossenses 2,19 diz, não retendo a cabeça. Muitas vezes você lê essa expressão na Bíblia, essa palavra, cabeça, e vai ter um artigo masculino antes, o cabeça. Quando falar do cabeça, com um artigo masculino, você pode estar certo que está falando de autoridade, de poder, de domínio, de governo. Mas quando fala a cabeça, muitas vezes está falando de suprimento, de vida, de alimento espiritual, de Cristo como nossa vida e suprimento, e que todo o corpo precisa estar ligado a Ele para receber a vida do cabeça, que desce e flui entre os membros do corpo de Cristo. Então, a vida procede da cabeça. Sendo Cristo a cabeça da igreja e a igreja o corpo de Cristo, todo o corpo está concentrado na cabeça. Não há nada do corpo que possa viver fora da cabeça. Ora, a palavra de Deus declara que aquele que tem o Filho tem a vida. 1 João 5,12. Aquele que tem o Filho tem vida, porém esta vida, diz a palavra de Deus, é no Filho. E esta vida não tem deixado nem por um momento o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Assim que, separados do Senhor Jesus, não podemos viver. Então, ao aceitá-lo, temos de viver nele. Ainda que o tenhamos recebido, todavia dependemos dele. Por conseguinte, não podemos ser independentes dele em nada. Somente o Senhor é a cabeça. E Ele é o único recurso de nossa vida. Amém, irmãos? Sendo Cristo cabeça da igreja, tudo que flui para a igreja vem da cabeça. Então, quem tem o Filho de Deus tem vida. E nós precisamos estar ligados sempre no Filho de Deus. Estar sempre em Cristo. Qual é o motivo de toda a nossa miséria? Quando nós dizemos assim, Senhor, eu não preciso de Ti, deixa que eu resolvo. Ou quando nós suprimos todos os desejos da nossa carne, nós andamos segundo a carne, e não segundo o Espírito. Andar em Espírito é estar em Cristo. Totalmente dependentes e obedientes a Cristo, conectados a essa vida de Cristo. Então andar em Espírito não é andar aí flutuando entre as nuvens, tendo visões e revelações. Andar em Espírito é ter um coração sensível para o Senhor, humilde, dependente, e que para tudo precisa de Cristo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então quando você tiver essa atitude, então você vai estar ligado à cabeça que é Cristo. Ponto 2, obedecer à autoridade da cabeça. Se vemos o que é o corpo de Cristo, não podemos evitar aceitar o controle da cabeça, visto que em um corpo seus membros não poderão mover-se conforme a sua própria vontade, mas conforme os mandamentos da cabeça. Se não existe ordem em vida da cabeça, não pode existir movimento no corpo.
Não é importante isso, irmãos? O que significa seguir? Seguir significa que o caminho pelo qual ando e o lugar onde me dirijo têm sido decididos por outro. Seguimos ao Senhor, portanto não temos autoridade para decidir nosso próprio caminho. Aqui eu gostaria de indicar para os irmãos o livro do irmão Stephen. Segue as pegadas do rebanho. Em outros chama-se também pegadas somente. Ele pega o exemplo daquela sulamita que em Cantares estava muito ocupada com afazeres e perdeu o Senhor de vista. E pergunta para o Senhor onde ele está. Onde ele apacenta o seu rebanho? Onde o faz repousar pelo meio-dia? Aí o Senhor diz, sai-te pelas pegadas das ovelhas. Então é muito interessante, porque seguir ao Senhor, irmãos, nesse livro o irmão demonstra de uma maneira muito linda. Ele mostra a pegada do rebanho, pegada no singular, e mostra várias pegadas que a Bíblia nos revela através de muitas igrejas do Novo Testamento. A igreja em Jerusalém, a igreja em Antioquia, a igreja em Éfeso, a igreja em Corinto. E depois o irmão prossegue adiante, no outro capítulo, na outra parte do livro, ele fala para nós seguirmos as pegadas do pastor. Porque as ovelhas seguem a voz do pastor. E as pegadas das ovelhas são a pegada do pastor. E ele demonstra aquele texto de Filipenses capítulo 2, dos 5 ao 11. As pegadas do pastor foram que ele não se apegou aos seus direitos. Ele se esvaziou de si mesmo. Sendo Deus, se tornou um escravo, um servo. E como homem humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. Essas são as pegadas do pastor. E por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira. E depois, na vida do Senhor Jesus, ele demonstra as pegadas do Senhor em Belém, depois em Nazaré e na Galileia, depois no Gólgota, aliás, depois no Getsêmani e depois no Gólgota. Em Belém você vê alguém que se esvaziou. Né? Em Nazaré você vê alguém que negou a si mesmo. Porque foi todo o trabalho dele, ainda que não reconhecido, foi a grande parte em Nazaré e na Galileia. No Getsêmani ele foi alguém que foi totalmente obediente à vontade do Pai. Não fez a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. E no Gólgota ele se entregou a si mesmo totalmente até as últimas consequências para a nossa redenção. E nós precisamos seguir as pegadas do pastor, de Belém até o Gólgota. Então é um livro muito, muito bom, porque se nós queremos seguir o Senhor, alguém que segue o Senhor é alguém que anda pelas pegadas do pastor. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, não é? Não ouvem voz de estranho. E seguem pelas minhas pegadas. E Pedro fala que quando nós devemos tomar o exemplo de Cristo para que nós possamos seguir as suas pisadas, pode estar na sua tradução. São pisadas importantes que nós vamos seguindo. Amém? O que é seguir? Seguir significa que o caminho pelo qual o lugar onde me dirijo foram decididos por outro. Seguimos o Senhor, portanto não temos autoridade para decidir nosso próprio caminho. Você alguma vez tem dito ao Senhor, ó Senhor, Tu és minha cabeça? Eu não tenho direito de decidir nada, não tenho a autoridade de escolher por mim mesmo. Salva-me de intentar ser a cabeça e salva-me das pessoas que se erguem como cabeças. Você já orou isso? Aprendemos isso em Atos 2:36. Pedro se levantou e disse
que Cristo é o Senhor. Cristo não é só o Salvador, primeiro Ele é Senhor. Na verdade, há um artigo do irmão Tozer que fala isso, porque muitas vezes nós denominamos pessoas que não são convertidas como cristãos carnais. E Tozer diz que essas pessoas, muitas vezes, nunca receberam Jesus como Senhor das suas vidas. E Paulo diz em Romanos 10, 9, que se com a tua boca confessares o quê? Jesus como Senhor. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E o Tozer diz que não há salvação sem senhorio. Diz que alguém que Cristo não é o Senhor, não é salvo. E não é às vezes que você se revolta contra a autoridade do Senhor, é que um dia você recebeu a Cristo como Senhor. Você reconheceu que Ele é o Senhor de todo o universo. E se isso aconteceu, você é um salvo. Mas há muitas pessoas que nunca reconheceram Cristo como Senhor. Cristo é um profeta, Cristo é o gênio da lâmpada que resolve os problemas dela. Cristo é um monte de coisas, menos o Senhor da vida dela. Então, ou dele, né? Eu estou falando dela porque às vezes a gente... A pessoa, né? Não o sexo. Então, em Atos 2, nós aprendemos que Pedro levantou a boca e abriu a boca e declarou que Cristo é Senhor. Cristo não é só Salvador, primeiro Ele é. Então, quando nós abrimos Atos 9, irmãos, nós vamos ver que aquela visão de Paulo, nós vemos que primeiro, antes de Paulo ser salvo, ele reconhece que alguém que brilhou sobre ele é... O que Paulo disse para Jesus? Quem és, Senhor? É como se ele dissesse assim, tu és Senhor, eu não sou páreo para ti, não é? Eu estava perseguindo os cristãos e agora alguém me derrubou do cavalo e todos que comigo estavam. Então esse é muito poderoso. Ele realmente só pode ser o Senhor, não é? É isso que Paulo fala, quem és, Senhor? Então Paulo reconhece a autoridade da cabeça. Quem é o cabeça da igreja, irmãos? Amém? Então, estar ligado à cabeça, Cristo. A condição para a comunhão, ajuste, a consolidação do corpo. Vou repetir porque eu li errado, irmãos. Estar ligado à cabeça, Cristo. Vamos dizer, é a condição para a comunhão, ajuste e consolidação do corpo. Por isso que nós lemos Efésios 4, 15 e 16. Mas cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Desta passagem aprendemos que todos os membros do corpo de Cristo estão bem ajustados e consolidados entre si, porque todos se mantêm firmemente ligados à cabeça e vivem a vida do corpo. Amém? Isto não é para insinuar que os cristãos não necessitam de comunhão entre si. Não. Simplesmente afirma que a comunhão entre os crentes está baseada sobre a relação com Cristo. Então, muitas vezes a gente quer falar sobre esse texto, né? E a gente pula o que está escrito no verso 15, né? A gente fala de quem todo o corpo bem ajustado, a gente só fala do ajuste consolidado, segundo a justa cooperação de cada parte, está vendo, irmãos? Precisamos participar, né? Ativamente, juntos, etc. Mas às vezes a gente está promovendo uma edificação que não está ligada à cabeça, né? Porque, por isso que o irmão diz aqui, desta passagem aprendemos que todos os membros do corpo de Cristo estão ajustados e consolidados entre si, porque se mantêm firmemente ligados ao cabeça. Então, nós seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Ó, onde o corpo cresce, irmãos? Ligados à cabeça. E quando esses membros estão ligados à cabeça, então há ajuste entre eles.
Não é bom isso? Então, ainda que a educação que recebemos, o ambiente em que vivemos e o talento natural que possuímos sejam diferentes, existe todavia uma coisa que todos nós temos em comum, que é Cristo que habita no interior de cada um. Visto que o Cristo em nós é o mesmo, podemos ter comunhão uns com os outros. Nossa comunhão é normal e proveitosa se todos nos mantemos ligados à cabeça. Amém? Então nós precisamos perceber isso, irmãos. A nossa comunhão gira em torno do cabeça. Se Felipe está ligado ao cabeça e eu estou ligado à cabeça, então muitas coisas vão acontecer em decorrência disso. Isso também se liga ao texto que Paulo diz que agora nós não conhecemos ninguém segundo a carne. Não é? Nós precisamos aprender a ver os irmãos em Cristo e reconhecer aquilo que é da carne e do que é do Espírito. Mas, irmãos, às vezes a gente perde de vista o instrumento de Deus que nos faz a separação entre a carne e o Espírito. A palavra de Deus, o Espírito, a cruz. Não é? Então, o quarto ponto é a obra da cruz, a condição para permanecermos ligados à cabeça e preservarmos a comunhão do corpo. Quais são as condições para manter-se firmemente ligado à cabeça? Por uma parte, precisamos deixar a cruz tratar a fundo com a carne e sua vida natural. E por outra parte, temos que aprender a andar conforme o Espírito. Desta maneira, desfrutaremos de uma comunhão do corpo saudável. Sem o tratamento da vida natural através da cruz, não podemos viver a vida do corpo. Então é importante. Como é que nós conseguimos viver saudavelmente entre irmãos na comunhão do corpo de Cristo? Quando cada um de nós deixa o nosso ego na cruz. Quando cada um de nós permite que a cruz trate com o nosso natural. Quando cada um de nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos ao Senhor. Então, o que acontece? Nós temos comunhão uns com os outros. Porque, digamos que eu ofendi o Felipe por alguma coisa. Mas se nós dois vamos para a cruz, então eu vou chegar para o Felipe e pedir perdão. E o Felipe vai deixar a ofensa dele também para lá. Não é assim? E onde vai estar a confusão, irmãos? Amém? Quando a cruz está trabalhando em todos os membros, a comunhão entre eles. Se a cruz não trabalha, então nós estamos sempre defendendo o nosso eu, né? Não é assim? Numa discussão é uma briga de dois egos, não é? Sempre. Você está defendendo o seu ego e a outra pessoa defendendo o dela. Quando a cruz se aplica a ambas as pessoas, não há confusão. Não é assim? Ainda que eu lembro de uma pessoa que ofendia os outros e quando você ia levantar a questão do que ela fez, ela disse, irmão, pega a tua cruz. Tu tem que morrer, ou seja, tu tem que morrer e eu posso te ofender à vontade. Meu eu tem que estar sempre acima do teu, né? Então, só um ia para a cruz, não é? Não é isso que a Bíblia nos ensina. Todos os crentes precisam tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Não é assim? E é uma coisa radical, irmãos. Muitas pessoas pensam que dá para seguir a Cristo de longe. Mas você não vê isso na Bíblia, não. Nem mesmo na vida dos discípulos. Sabe por que a gente pensa assim às vezes? Porque a gente não sabe o que é ser um discípulo, um aprendiz. Um aprendiz é uma coisa interessante nos dias da Bíblia. Um aprendiz, digamos que a Amanda fosse virar aprendiz de alguém. Ela ia aprender a ser qualquer profissão, vamos pensar aqui. Hoje ela vai para uma escola, aí ela chega para o professor e recebe do professor só aquilo que convém para ela, né? E daí ela volta para casa, ela mora com os pais dela. No tempo da Bíblia não era assim. Você quer ser um aprendiz? Deixa a casa do seu pai e vai morar com o seu mestre.
Aí ele vai, o treinamento, por exemplo, para você ser um carpinteiro, vai levar 3 anos. O primeiro ano você nem vai mexer com a madeira. Você vai limpar a casa dele, vai cuidar das crianças e vai conviver com ele. Aí o segundo ano, ele vai deixar lá para o final você começar a mexer com a madeira, analisar, passar a mão na madeira, mas ainda você tem outras tarefas. E depois então ele te ensinava a sua profissão. Você era um aprendiz, um discípulo. Por isso que Jesus encontra os discípulos e eles abandonam tudo e seguem ele. Porque aquele que não deixar pai e mãe e vira após mim não é digno de mim. Então tem que andar com Cristo radicalmente. Não é? Não é importante isso, irmãos? Senão não pode ser um discípulo. E quando eu falo deixar pai e mãe, não é aborrecer o pai, deixar para lá, abandonar. Estou falando que o Senhor é a prioridade dele. Não é? É interessante, se você não é assim, você não pode ser um discípulo. E por isso que às vezes a gente pensa que discípulo é igual o aluno de hoje, né? Que vai para a escola, aprende só o que quiser, só o que ele acha bom, escreve no caderno, só fica às vezes jogando videogame na sala de aula. Né? Nosso aprendizado hoje é diferente. Naquela época ser um aprendiz era, e nós vamos sempre ser aprendiz. Precisamos sempre estar aprendendo. Não é? Não esqueçamos que a cruz é o instrumento de comunhão. Ela trata com a nossa carne, desbarata a vida de nosso eu, para que possamos seguir o Cordeiro onde quer que Ele nos guie. Isso está lá em Apocalipse 14, 13. Estes são aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que Ele vá. Sabe qual é a cena de Apocalipse 14, irmãos? É o Cordeiro em pé no Monte Sião e os vencedores com Ele. E tem característica aqueles homens. Eles têm gravado na sua fronte o nome de Deus. Né? Significa que eles são representantes de Deus e ninguém precisa perguntar para eles, você é cristão? Porque a vida deles está estampado neles o nome de Deus. Né? E eles têm uma canção que ninguém pode aprender. Só aqueles que a cantam. Sabe por quê, irmãos? A canção é sempre fruto da nossa experiência. Quando você pega um bom poeta, ele escreve sobre a sua experiência de vida. Aqueles homens são homens que experimentaram a vida de Cristo. Experimentaram Cristo na sua prática de vida. Então, daquela experiência, surgiu uma canção que só pode ser cantada por aqueles que a experimentaram. Foi eles que desenvolveram aquela canção. E são esses que não se contaminaram com mulheres, a Bíblia diz, porque são castos. Mas a castidade deles é espiritual. É alguém que é consagrado totalmente ao Senhor. Isso que significa. E seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Eles são vencedores, irmãos. Então experimentaram a cruz na vida deles. Trabalhou o ego deles, negaram a si mesmos. Fala que não amaram a sua vida até a morte. Não é assim? Isso é negar o ego. Assim nós podemos ter comunhão. Ao mantermos-nos ligados firmemente à cabeça, evitaremos manter uma relação direta com quem quer que seja, e deste modo não sentiremos preferência especial por certas pessoas. Veja como é importante isso, irmãos. O agir de outro modo causará divisão, espírito partidarista. Afinidade esta que não se origina na cabeça, isto é uma facção. Se há uma afinidade entre você e entre outra pessoa só porque vocês pensam iguais, não significa que vocês têm comunhão em torno de Cristo. Às vezes é só uma divisão. Entretanto, ainda pior que uma facção é uma seita. Porque muitas vezes eles estão divididos, mas juntos. Né? Aí viram uma seita quando se separam. Às vezes a gente tem que usar a palavra certa, irmãos. Algumas pessoas são tão afins
e tão atraídas umas pelas outras que formam um grupo secretário. É assim que nasce uma denominação. A denominação nasce daqueles que pensam iguais. Ou como diz o nosso irmão Carlos, eu sei que muitas vezes a gente não gosta muito da verdade, mas a verdade é essa. Uma denominação é um ego ferido registrado em cartório. E você pode traçar a origem de todas as denominações desta mesma forma. Se reuniam num grupo, não concordaram com aquele grupo, saíram daquele grupo e montaram outro grupo. Isso é uma denominação. O que aconteceu? Um ego foi ferido. Sai de lá e se junta com aqueles que pensam como ele e cria uma nova denominação. Aí ela cresce e daqui a pouco surge alguém ali que vai ser ferido e sai e abre uma nova denominação. E assim nós estamos num censo de 2010 no mundo com mais de 380 mil denominações diferentes.